Boa tarde a todos, me chamo Magno Formiga, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiopulmonar, eu atuo nessa área de cardiovascular e respiratória por um tempo já, fico feliz pelo convite da Comotifísio de fazer parte desse evento que transcorreu tão bem no decorrer desses dias, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo em DPOC, essa que é uma técnica que é já bastante utilizada em educação física, e foi introduzida na área de fisioterapia através ali dos nossos setores de ortopedia, traumato, porém hoje eu estou aqui para provocá-los um pouco e tentar pensar sobre a aplicação dessa técnica no ambiente cardiopulmonar, mais especificamente no paciente que tem DPOC. De antemão, eu falo que essa apresentação ela foi desenvolvida sem qualquer conflito de interesse da minha parte. Eu vou falar sobre alguns aparelhos, porém eu não ganho nada com eles, tá, pessoal? O ano nem acabou ainda e já temos o documento de 2021 da Gold, que traz várias informações sobre critério de diagnóstico e também de manejo da doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse texto que vocês estão vendo na tela é uma tradução livre, certo? Que eu fiz do documento original, e ele define a DPOC como uma doença comum, é uma doença bastante prevalente aqui no Brasil, inclusive, é uma doença prevenível e tratável, porém não curável. Nós não conseguimos curar DPOC uma vez que ela está instalada, porém nós conseguimos, enquanto fisioterapeutas, tratar esse paciente e devolver funcionalidade e dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. A DPOC ela é caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e por uma limitação do fluxo aéreo que é causada geralmente por uma exposição significativa a partículas ou gases nocivos, principalmente aqueles de cigarro, mas também já existem relatos que a poluição do ar e também, claro, fatores genéticos podem ocasionar a DPOC. Porém, DPOC não é só pulmão. Eu sempre gosto de trazer essas engrenagens aqui do Wasserman, porque quando a gente pensa em um paciente com DPOC, inevitavelmente, nós pensamos no quesito ventilação e respiração. Porém, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, nós somos feitos aí de várias engrenagens e de vários sistemas que são completamente integrados, né? Então, uma vez que essa ventilação, uma vez que essa respiração não ocorre de maneira adequada, vai afetar as demais engrenagens, como a circulação e, eventualmente, a engrenagem muscular, o nosso sistema muscular, e é desse componente que eu vou falar durante essa aula. Essa teia de aranha, bastante confusa, meio que tenta explicar um pouco como é que ocorre a disfunção muscular esquelética em DPOC, que é um achado bastante característico nessa população. Eu vou tentar brevemente falar sobre alguns fatores. Vamos começar aqui pela própria idade, né? Os pacientes com DPOC geralmente são mais velhos, e daí você já tem esse processo progressivo, um processo natural de perda de massa muscular, que conhecemos como sarcopenia. Então, esses pacientes com DPOC, eles vivenciam isso. Alguns pacientes com DPOC, eles também ainda não cessaram o cigarro. Então, traz a si todos aqueles efeitos deletérios do fumo, né? Outro problema gigante em DPOC, que às vezes é inclusive esquecido, é um quadro de má nutrição. Às vezes uma má nutrição severa, por dois aspectos específicos. O primeiro é porque pacientes com DPOC têm uma falta de apetite considerável. O segundo é que, por eles serem tão dispneicos, por eles apresentarem tanta sintomatologia, uma falta de ar tão importante, eles não conseguem sequer finalizar uma refeição adequadamente. Então, você aí acaba perdendo esses nutrientes, perdendo o combustível para o músculo. Outros aspectos são a inatividade crônica. Pacientes com DPOC, devido a essa sintomatologia, preferem ficar muito no sofá do que fazer algum tipo de exercício, porque eles sabem que vai ser puxado para eles, né? E a própria natureza da doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é muito inflamatória. Você tem aí uma inflamação local nos pulmões, porém você também tem uma inflamação sistêmica e você tem um aumento considerável do estresse oxidativo. Tudo isso combinado, a quantidade de medicação que esses pacientes tomam, como corticosteroides, que impactam diretamente o músculo do paciente, você tem aí um cenário ideal para o que a gente chama de disfunção músculo-esquelética da DPOC,
que é caracterizada pela perda da massa muscular, é caracterizada pela mudança da proporção das fibras musculares. Então, você deixa de ter muitas fibras oxidativas, as fibras do tipo 1, e passa a ter fibras do tipo 2, e você também tem aí uma diminuição da síntese proteica muscular, e você também tem uma maior degradação dessa proteína muscular. Estudos clássicos como esse de Swallow, em 2007, mostram justamente a importância da força e da função muscular periférica em termos até de sobrevivência desses indivíduos. Notem que eles estudaram vários pacientes com DPOC por 4 anos, acompanharam esses pacientes por 4 anos, e aqueles pacientes com DPOC que tinham aí uma força muscular de quadríceps reduzida, eles morreram mais. Então, notem que a força muscular do quadríceps, uma métrica tão simples, né, de ser avaliada, ela já se viu aí com um valor prognóstico altíssimo nesse entendimento. E daí sabemos também que existem vários relatos na literatura mostrando que pacientes com DPOC, eles exacerbam muito durante o ano, eles têm aí no mínimo umas 2 hospitalizações durante um ano, e toda vez que esse paciente exacerba e acaba sendo hospitalizado, ele acaba tendo aí uma deteriorização dessa função muscular periférica. Então, imagina, o paciente por si só por ter DPOC, ele já tem um problema de função muscular. E daí, esses sintomas se agravam, ele acaba tendo que ir para o hospital, às vezes é inclusive internado em terapia intensiva, e tudo isso contribui mais ainda para uma disfunção muscular nessa população. E daí nós temos todos os processos inflamatórios, processos de estresse oxidativo, temos processos estruturais, como essas mudanças de fibras que eu mencionei, tudo isso é agravado durante uma exacerbação, e após a exacerbação é difícil reverter tudo isso também. Qual que é o grande problema, então? Esses pacientes eles chegam para a gente muito debilitados, e muitos deles, devido a essa sintomatologia, não aguentam um treinamento com uma carga mais alta. Porém, várias diretrizes, como a diretriz da American College of Sports Medicine, que ela praticamente fala quanto de carga é necessária para que o paciente consiga aí vivenciar alterações estruturais, alterações fisiológicas, alterações metabólicas que a gente espera, e ela sempre fala, olha, tem que ser no mínimo 70% de 1 RM, e os nossos pacientes não estão fazendo isso. Então, infelizmente, o que a gente vê é paciente com DPOC sendo reabilitado com cargas baixíssimas que talvez não sejam suficientes para produzir ganhos significativos em termos de força e de hipertrofia. Bem, então nós já sabemos várias coisas. Sabemos que a força muscular periférica desses pacientes com DPOC é bastante reduzida, mesmo quando comparada a indivíduos de mesma idade, porém sem DPOC. Nós sabemos que o paciente com DPOC, ele tem aí problemas de atrofia, ele tem problemas de mudança de proporções, né, de tipo de fibra. Então, o paciente normal, ele tem muito mais fibra oxidativa do tipo 1, e quando o paciente tem DPOC, acaba que meio que há um shift, ele vai para a fibra do tipo 2, ele vai para a fibra que não necessita essa parte, essa capacidade oxidativa, até porque a capacidade oxidativa do paciente de DPOC é bastante pobre. E, além de tudo isso, o paciente com DPOC, ele também aí tem que lidar com a disfunção mitocondrial. Então, a nível celular, esse paciente está sofrendo. O que é que a gente pode fazer, então, já que esse paciente não está conseguindo treinar com cargas adequadas, a fim de restituir esse músculo que foi perdido? E daí, entramos com o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Bem, o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo está ganhando bastante atenção, como eu falei previamente, e ele pode ser bastante útil e servir como alternativa para alguns pacientes com DPOC. Mas antes de eu falar especificamente da população DPOC, eu gostaria de discutir um pouco como é que essa técnica é realizada para começo de conversa.
A técnica ela é chamada de treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, porém alguns autores também chamam de treinamento com oclusão vascular, outros autores vão chamar de treinamento Kaatsu. Então existem diversos nomes na literatura, se você precisar ir procurar algum estudo sobre esse tema, certo? Em termos metodológicos, eu acho que durante essa apresentação eu vou referir para essa técnica como BFR ou BFR, porque é o termo mais comumente utilizado. A técnica nada mais é do que restringir parcialmente o fluxo arterial e totalmente o fluxo venoso na musculatura trabalhada durante o exercício. Então, nota que a gente aplica um manguito ou um torniquete que vai exercer uma pressão externa na região mais proximal dos membros superiores e ou inferiores. Então, não importa se você quiser treinar o braço ou se você quiser treinar a perna, você consegue trabalhar com essa técnica. Notem também que a restrição do fluxo arterial, ela é apenas parcial. É necessário que ainda exista um fluxo arterial ali naquele membro que está sendo exercitado, tá? A gente não restringe completamente, não há uma oclusão total. São vários os artigos que mostram diferentes métodos e diferentes protocolos e como é que você pode realizar essa técnica de maneira segura, porém esse é um dos meus preferidos e eu estou colocando aqui só para referência, porque ele destrincha bem bonitinho tudo que você precisa saber sobre essa técnica. Resumidamente, você pode utilizar diversos instrumentos, desde os mais simples até mais modernos e tecnológicos, dispositivos simples como um garrote, por exemplo, de plástico, ou até o seu próprio esfigmomamômetro que você utiliza para aferir a pressão arterial do seu paciente. Você também tem fitas elásticas, certo? Que vem com números até, o que vai favorecer esse pesquisador e esse fisioterapeuta, né? Porque você vai ter aí uma medida um pouco mais confiável e um pouco mais precisa de quanto de pressão você está oferecendo, mas claro que a gente sempre dá preferência aos equipamentos um pouco mais tecnológicos, um pouco mais modernos, porque esses sim vão garantir aí um treinamento de qualidade e um treinamento seguro para o seu paciente. Notem que existem diversos tipos no mercado, porém, o mais bem conceituado hoje em dia se chama Delphi PTS, que é desse cara aí chamado Johnny, da University of Texas. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu já trabalhei com esse aparelho e eu acho que é um aparelho incrível, porque ele, de fato, ajuda o terapeuta a configurar o treinamento sem muitos problemas. Eu vou mostrar um vídeo no próximo slide que ilustra como é que essa técnica é realizada. Notem que o primeiro passo é colocar uma flanela ou um pano sobre a pele para que o manguito ele não tenha contato direto com a pele do paciente, a fim de evitar algum trauma ou alguma coisa. Você ajusta o manguito de maneira bem apertada, certo? Geralmente a gente deixa apenas o espaço de 2 dedos entre o manguito e a perna. Uma vez que o manguito ele é conectado ao sistema PTS, o sistema vai insuflar esse manguito até que exista aí uma oclusão vascular completa, ou seja, ele vai tentar entender quantos milímetros de mercúrio são suficientes para cessar completamente o fluxo arterial desse paciente. Nesse caso, o número obtido foi 157. 157 é o que eles chamam de LOP, ou então pressão de oclusão da periferia, pressão de oclusão do membro que está sendo exercitado, né? Então, no caso desse paciente específico, 157 milímetros de mercúrio foram suficientes para cessar completamente o fluxo arterial para essa perna. Mas daí vocês lembram que eu falei anteriormente que a gente não quer fechar completamente esse fluxo arterial. A gente quer deixar ainda um pouquinho de fluxo indo para aquela perna, né? A gente não quer 100% de restrição. E por isso que o sistema faz o seguinte, olha, notem que ele calcula automaticamente a porcentagem dessa pressão de oclusão. Nesse caso, 80%. 80% de 157 foi 125 milímetros de mercúrio, significando que esse paciente, durante o treinamento, teria o manguito insuflado constantemente por 125 milímetros de mercúrio de pressão.
Esse número é bastante programado, você pode utilizar 60%, por exemplo, da pressão de oclusão, ou 70%, ou 50%, enfim, quem escolhe é o terapeuta com base no paciente. Então, a técnica ela faz justamente isso. Existe uma pressão mecânica gradual da vasculatura sob o manguito, sob o torniquete. Isso vai restringir parcialmente o fluxo sanguíneo arterial para as estruturas distais. Isso vai afetar, claro, mais severamente o retorno venoso. E tudo isso vai gerar o quê? Uma hipóxia, vai gerar um suprimento inadequado de oxigênio no tecido muscular. A hipóxia, que antes era considerada uma grande vilã da fisiologia normal, né? Porém, hoje em dia, nós sabemos que, quando utilizada de maneira controlada, ela pode produzir alguns bons benefícios para o paciente. Não é à toa que existem aí tantos estudos utilizando hipóxia intermitente, treinamento em altas altitudes, enfim. Outra coisa, outro aspecto que envolve essa técnica, além do suprimento inadequado de oxigênio durante essa restrição, é o acúmulo sanguíneo que ocorre dentro dos capilares do membro ocluído, inclusive causando um pouquinho de eritema. Esses dois aspectos, a hipóxia e o acúmulo sanguíneo naquela área, vão nos ajudar a explicar alguns dos eventos fisiológicos que ocorrem durante a técnica de BFR. Essa imagem mostra mais ou menos alguns dos mecanismos pelos quais o paciente vai se beneficiar dessa técnica. Então, quando você aplica aquele torniquete, aquele manguito na região mais proximal da perna e acaba restringindo o fluxo sanguíneo para aquela área durante o exercício, você vai ter, obviamente, um acúmulo muito mais rápido de metabólitos durante o exercício. Isso vai diminuir também o fluxo sanguíneo oxigenário para aquela área, fazendo com que o trabalho muscular seja muito mais arduoso. E tudo isso junto vai te dar aí uma cachoeira de eventos que incluem desde produção um pouco mais acentuada de hormônios anabólicos, como o aumento da síntese da proteína muscular e como também um recrutamento muito mais rápido das fibras do tipo 2, aquelas não oxidativas, que a gente já se referiu, e elas serão, obviamente, muito mais ativadas. Com essa ativação das fibras do tipo 2 e também com uma maior expressão de fatores de crescimento, quando você combina tudo isso, você tem um cenário ideal para um paciente como, por exemplo, DPOC, que tem tanta dificuldade em termos da capacidade oxidativa. Então, você já vai trabalhar com a fibra do tipo 2, o que vai favorecer aí um maior ganho de massa e também de força muscular. A técnica pode ser aplicada de diversas maneiras, utilizando diversos tipos de exercício. Então, você tem o exercício resistivo como um dos mais tradicionalmente utilizados em combinação com a restrição do fluxo sanguíneo, porém também tem exercícios aeróbicos, exercícios passivos e também aqueles exercícios de modalidade não tradicional, como, por exemplo, você unir a terapia de restrição do fluxo sanguíneo com o paciente recebendo vibração do corpo inteiro, ou então aqueles pacientes que estão unindo a BFR com eletroestimulação neuromuscular. Então, ainda são estudos poucos, né, na literatura, porém que já nos mostram algumas aplicabilidades dessa técnica em diversos âmbitos. Notem que nessa imagem temos duas senhoras, as duas estão utilizando aí o manguito na região mais proximal no membro que será trabalhado, né? Esse manguito, ele está individualizado, ele tem aí uma pressão de oclusão individual para cada uma delas. Notem também que a carga utilizada é uma carga leve. Nós nunca utilizamos essa técnica com cargas altas, já é algo bastante estabelecido na literatura, que quando o paciente consegue realizar um exercício de carga alta, que ele o faça. O exercício de alta intensidade continua sendo o protagonista. Porém, quando pacientes como pacientes de DPOC talvez não consigam atingir um exercício de alta intensidade, aí sim entra a restrição do fluxo sanguíneo como alternativa. A gente oferece ao paciente cargas baixas, porém a pressão exercida nessa vasculatura vai ajudar a estressar suficientemente esse membro e daí gerar todas aquelas alterações que nós tanto desejamos no paciente.
Um motivo pelo qual cargas de alta intensidade não podem ser utilizadas com restrição do fluxo sanguíneo é porque você, quer queira, quer não, vai ter um aumento do dano muscular naquela região, você também vai ter um aumento de estresse oxidativo, então é algo que, de fato, vai impactar o paciente. Outro aspecto é que, devido ao treino de alta intensidade já ser tão puxado para o paciente, e daí você adiciona a esse treino mais pressão, mais problema, tudo isso vai fazer com que o paciente se fadigue muito mais rapidamente. E se ele se fadiga mais rapidamente, ele termina o treino mais rápido. Se ele termina o treino mais rápido, você tem aí um volume não ideal. É importante que nós tenhamos um volume de treino ideal, com uma intensidade ideal, para que a técnica, de fato, beneficie o paciente. E daí o que não faltam são revisões sistemáticas com meta-análise que analisam os efeitos do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo em vários desfechos, principalmente no desfecho força muscular e no desfecho hipertrofia. Essa daqui, publicada na Sports Medicine em 2019, mostrou os efeitos desse tipo de técnica em idosos. E ele nos ajuda a contar essa história que eu acabei de falar nos slides anteriores. Se o paciente consegue fazer treinamento com alta intensidade, é melhor que ele o faça. Nesse caso, o treinamento com alta intensidade foi superior ao treinamento com baixa intensidade, porém com restrição. Não é verdade? Agora, quando nós vemos esse outro gráfico em floresta, onde existiram dois grupos. Um grupo, ele fez aí um trabalho de baixa intensidade, e o outro grupo fez um trabalho de baixa intensidade, porém com a restrição do fluxo sanguíneo. Aquele que teve o fluxo sanguíneo restringido teve aí melhores ganhos em termos de massa e de hipertrofia. Novamente, se você pode fazer com que o seu paciente trabalhe em alta intensidade, é melhor que ele trabalhe em alta intensidade. Agora, se o seu paciente não consegue trabalhar em alta intensidade, só consegue trabalhar em baixa intensidade, o que é que você faz? Você aplica um manguito, pelo menos é o que esse estudo está mostrando aqui, essa meta-análise está mostrando em termos de idosos, você aplica um manguito, uma certa pressão de oclusão, e daí deixa ele treinar com baixa intensidade, porque a restrição vai fornecer o estresse adicional para que a gente consiga resultar aí em melhores desfechos. Como eu falei, não faltam revisões sistemáticas e meta-análises, essa daqui é outra, também do grupo do Hudges, muito bem conceituados esses autores, e eles fizeram aí uma meta-análise sobre o efeito do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, porém no contexto da reabilitação músculo-esquelética, e daí já é naquele ambiente mesmo, de ortopedia, de traumato, e o que foi que eles acharam? Notem que nesse gráfico em floresta, a mesma história acontece, são dois grupos. Um grupo realiza treinamento de baixa intensidade e o outro realiza treinamento de baixa intensidade, porém com a BFR. Aquele grupo que recebeu a restrição do fluxo sanguíneo teve melhores desfechos. Então, não falta evidência, e não é à toa que esse tipo de técnica é tão utilizada, por exemplo, em educação física, é tão utilizada em fisioterapia esportiva, porque, por exemplo, notem aqui, essa paciente acabou de fazer uma cirurgia de ligamento cruzado anterior e, claro, não pode ter várias cargas, não pode ter aí uma carga muito elevada sobre esse membro acometido. O que é que ele faz, então? Ele coloca aquele manguito, ele aplica a técnica de restrição do fluxo sanguíneo, que vai adicionar uma pressão nesse membro com pouca carga e vai, assim, gerar todos aqueles efeitos estruturais, metabólicos e fisiológicos que a gente espera. Mas aí você deve estar se perguntando, e a DPOC, né? Eu estou falando bastante da aplicabilidade da BFR no meio ortopédico, no meio de traumato, no meio da fisioterapia esportiva, mas e no paciente com DPOC? Essa palestra é sobre DPOC. Então, a gente tem que se perguntar, né? Será que o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, ele pode ser aí um treinamento em potencial para lidar com a perda muscular característica da doença? E daí essa pergunta ela já foi feita desde 2014 por esses autores aqui. É uma revisão bem legal, eu até recomendo para quem se interessar pela área, dar uma lida nessa revisão, porque é a primeira vez que na literatura a ideia de combinar BFR com DPOC apareceu. Porém, desde 2014, pouca coisa foi publicada.
É até curioso que o único ensaio clínico que existe atualmente, pelo menos ao meu conhecimento, é esse daqui de um autor chamado Neto, que utilizou treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo em pessoas com DPOC ali em João Pessoa. Esse documento ele ainda não foi publicado em qualquer jornal acadêmico, porém, através do repositório de teses da UFPB, eu consegui fazer o download do documento na íntegra para conseguir destrinchar aqui para vocês. Neto, em seu estudo, separou os participantes em 3 grupos. Um primeiro grupo fez o treinamento com uma carga baixa, uma carga leve, com a restrição do fluxo sanguíneo, ou seja, com BFR. Um segundo grupo fez um treinamento com uma carga um pouco mais elevada, ou seja, uma carga moderada, porém sem qualquer restrição, sem o BFR. E um terceiro grupo era um grupo controle. Tá? Então, no grupo de carga baixa com BFR, aquele que fez aí uma intensidade bem leve, porém com a restrição, eles fizeram 4 séries de 12 repetições de treinamento de força para os extensores do joelho, flexores e também extensores do cotovelo. Eles utilizaram 30% de 1 RM, logo uma intensidade baixa, uma intensidade leve. Eles tiveram aí 1 minuto de intervalo entre as séries e a oclusão vascular que eles escolheram, a pressão de oclusão daquela perna foi de 50%, por exemplo, daquele membro, né? Porque eles também utilizaram exercícios de membros superiores, como também inferiores. Então, 50% foi a pressão de oclusão utilizado no manguito, no grupo que recebeu o BFR. O grupo que fez um treinamento de carga moderada tiveram aí 3 séries de 8 repetições, com o mesmo tipo de treinamento de força que o grupo que recebeu a restrição, porém com intensidade um pouco mais alta e sem a restrição. A intensidade deles foi de 60% de 1 RM e eles também tiveram 2 minutos de intervalo entre as séries, ou seja, eles tiveram um tempinho maior entre as séries para se recuperar. Já o grupo controle, eles apenas fizeram 20 minutos de terapia pulmonar convencional guiada por sintomas, ou seja, o paciente chegava no dia do teste e, dependendo da sua sintomatologia, ele recebia alguma terapia que não envolvia treinamento de força. E os achados são muito interessantes e confirmam todas as hipóteses que nós fizemos até então. Notem que esses são pacientes com DPOC e tanto o grupo que fez o treinamento com intensidade moderada quanto aquele que fez com intensidade baixa, porém com a restrição do fluxo sanguíneo, eles tiveram resultados semelhantes, sugerindo que a restrição do fluxo sanguíneo favoreceu aí aquele extra que o grupo que fez o treinamento com baixa intensidade precisava para obter aí resultados favoráveis. Os ganhos de ambos os grupos, nesse caso, foram extensão do joelho e também flexão do cotovelo. Agora, de maneira mais interessante ainda, olha o que observaram na extensão do cotovelo. O maior ganho observado não foi no grupo que fez treino moderado, mas sim no grupo que fez treino de baixa carga, porém com a restrição do fluxo sanguíneo. E assim, Neto conclui a sua tese de mestrado falando: o treinamento de força de baixa carga com restrição de fluxo sanguíneo é eficaz para a melhora no desempenho físico de pessoas com DPOC e apresenta efeitos superiores ao treinamento de força convencional de moderada carga nas variáveis dispneia, desempenho funcional e força. Essa é a primeira de várias evidências que ainda surgirão, óbvio, sobre essa técnica e o efeito dessa técnica aí em pacientes com DPOC. Neto, inclusive, oferece uma sugestão de prescrição de treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo para esses indivíduos. Então, temos aqui, olha, treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo de 4 séries com 12 repetições cada, uma carga de 30% de 1 RM. Notem que tem que ser uma carga leve para ter efeitos bons, geralmente é assim que a gente fala. Temos também uma pressão de restrição de mais ou menos 50% do pulso auscultatório, ou seja, lembra que naquele vídeo o terapeuta utilizou 80% de oclusão? Nesse caso, ele utilizou 50% de oclusão. Intervalo entre as séries, 1 minuto. Neto escolheu desinsuflar o manguito durante o intervalo entre as séries. Existem vários outros protocolos e vários outros autores em diversas populações que escolhem aí deixar o manguito insuflado durante
todo o protocolo, porém, mais uma vez, não é uma receita de bolo, a gente ainda está estudando qual que é a melhor maneira de aplicar essa técnica. Duração mínima de 3 semanas, com a frequência semanal de, no mínimo, 2 vezes por semana. Mas não para por aí, pessoal. Como eu falei, esse estudo de Neto, ele sequer ainda foi publicado em uma revista acadêmica, ele é uma tese de mestrado, então ainda existe um grande caminho, com muito espaço para pesquisa, muito espaço para questionamento sobre qual que é o protocolo ideal, qual que é a população ideal. Então, tudo isso vai ser estudado com certeza, porque é uma técnica que está recebendo muita atenção da nossa classe. Inclusive, se vocês acessarem o clinicaltrials.gov, que é um repositório de registros de ensaios clínicos randomizados, vocês vão ver que existem ao menos 2 ensaios clínicos atualmente ativos sobre essa técnica, e eu estou bastante ansioso para ter acesso a esses resultados. Ainda sobre o potencial dessa técnica, vocês notaram que a maioria dos estudos que eu falei até então, eles utilizam a técnica com intuitos de ganhar força e massa muscular. Mas nós começamos a questionar se o uso do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo pode favorecer ganhos, inclusive, na capacidade aeróbica de indivíduos. E assim nós investigamos e publicamos esse estudo agora em agosto, no Jornal Internacional de Fisioterapia Esportiva, no qual nós analisamos o efeito do treinamento aeróbico com ou sem restrição do fluxo sanguíneo na capacidade aeróbica de indivíduos saudáveis e adultos. Foi uma revisão sistemática com meta-análise. Tivemos um número de 121 participantes, a maioria homens, de idade 23,5, desvio padrão de 4,1. Notem que nós não excluímos idosos, apenas não existiam estudos com idosos para serem incluídos na nossa pesquisa. Para basear a discussão do artigo e tentar explicar fisiologicamente como o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo vai favorecer aí melhores ganhos de capacidade aeróbica nesses indivíduos, nós utilizamos a famosa equação de Fick. Então, temos aqui, olha, o exercício aeróbico com a restrição do fluxo sanguíneo, quando você aplica essa pressão no manguito, óbvio que o fluxo sanguíneo arterial e o retorno venoso, eles baixam, isso vai aí favorecer e contribuir para um aumento da frequência cardíaca, um aumento da hipóxia e também do acúmulo de metabólitos naquela região, possivelmente aumentando também a ventilação minuto desse paciente, aumentando a angiogênese, aumentando fatores de crescimento. Então, tudo isso é enquanto o manguito ainda está insuflado. Só isso já pode, de alguma maneira, facilitar um aumento ou uma melhora nesse consumo de oxigênio do indivíduo. Tudo isso ocorre durante, porém também existem alguns efeitos depois, após o manguito ser desinsuflado. Uma vez que você para a BFR, você tem toda aquela reperfusão. O fluxo arterial e também o retorno venoso voltam com tudo, favorecendo um aumento no volume sistólico, favorecendo uma maior tensão de cisalhamento, você também tem mais óxido nítrico, você tem uma função endotelial um pouco mais melhorada, e você tem, claro, uma diferença arteriovenosa de oxigênio também melhorada. Tudo isso combinado, você estaria aí apto a melhorar aí o consumo máximo de oxigênio do seu paciente. E aqui está o gráfico Floresta, com os nossos achados, mostrando que os pacientes que fizeram treinamento aeróbico de baixa a moderada intensidade com restrição do fluxo sanguíneo, eles tiveram aí maiores ganhos no VO2 quando comparados àqueles que não tiveram a restrição do fluxo sanguíneo. E para confirmar também aquela história de que alta intensidade não combina com a restrição, nós não encontramos um efeito significativo do uso da BFR nos que tiveram um exercício aeróbico de alta intensidade nessa pesquisa. É muito importante falar de segurança, a gente tem que estar aí muito responsável no sentido de apenas aplicar essa técnica se de fato for seguro para o paciente. É óbvio que os fatores de risco devem ser avaliados previamente, você não vai querer aplicar essa técnica em um paciente que tem história de trombose venosa profunda, por exemplo, né? Então, o treinamento ele tem que ser curto e com baixa carga, a gente tem que evitar a hemostasia com torniquete, ou seja, a gente não quer que o fluxo arterial seja interrompido 100%, geralmente a gente fica ali entre 60% e 80%, e a técnica ela deve ser aplicada por pessoas que foram devidamente treinadas e que estão aptas a realizar esse manejo.
Esse foi outro estudo que publicamos agora sobre a segurança do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo em hipertensos, e a gente sabe que vários pacientes com DPOC também têm hipertensão. A gente queria saber se havia aí algum problema em termos de pressão arterial pós-exercício com BFR. E daí fizemos essa meta-análise que foi publicada e também discutimos algumas aplicações em potencial dessa técnica no cuidado ortopédico. Aqui está a conclusão do nosso estudo, destaquei algumas partes que falam que houve um aumento discreto, não significativo, tanto na pressão sistólica quanto na pressão diastólica, e concluímos então que o uso do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, ele é seguro em pacientes com hipertensão e que não houve qualquer evento adverso reportado pelos 86 participantes da pesquisa. Eu concluo a minha apresentação falando que o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, ele pode ser utilizado em vários setores de atenção, ele pode ser utilizado no setor hospitalar, no setor ambulatorial, ele pode ser utilizado até no setor domiciliar, certo, no home care, porém, se o seu paciente, mais uma vez, puder realizar treinamentos de alta intensidade, é preferível que ele o faça. Agora, se ele não consegue fazer o treinamento de alta intensidade, o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo talvez seja uma ótima alternativa. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu espero que esse assunto tenha provocado vocês um pouco. E eu gostaria de aproveitar para agradecer à Comissão Científica do Comute Físio pelo convite. Aqui está o meu contato, caso surja alguma dúvida. Obrigado.